Vamos dar continuidade às videoaulas sobre trabalho escravo e iremos abordar agora as características do conceito de trabalho em condições análogas à de escravo, presentes na legislação brasileira. Inicialmente, é importante dizer que as situações que implicam a existência de trabalho escravo contemporâneo, no artigo 149 do Código Penal, são as seguintes: trabalho forçado, a servidão por dívida, a jornada exaustiva e o trabalho em condições degradantes. O trabalho forçado, ao que se refere ao artigo 149 do Código Penal, não exige que ocorra a tortura ou que sejam utilizados instrumentos restritivos da liberdade do trabalhador. Basta a constatação da sujeição pessoal no lugar da subordinação jurídica, por meio de regras paralelas de autotutela provenientes da disparidade socioeconômica entre o trabalhador e o empregador. Esta forma de escravidão se caracteriza pelo recurso à coação e pela negação da liberdade. É tanto o trabalho para o qual o trabalhador não tenha se oferecido espontaneamente desde o início da sua prestação, como aquele exigido contra a vontade do trabalhador durante a sua execução. Nos termos da Convenção número 29 da OIT, concebe-se como trabalho forçado todo aquele trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para a qual ele não se ofereceu de livre e espontânea vontade. Para a caracterização do trabalho forçado, constata-se que o empregador coage o trabalhador a prestar serviços ou a permanecer prestando esses serviços, por meio da coação física, moral ou psicológica. A coação física pode acontecer com a restrição da liberdade de ir e vir por meio da força e da violência corporal. A coação moral se dá com a utilização da vulnerabilidade social e econômica do trabalhador como artifício para a contratação ou manutenção do vínculo trabalhista. Já a coação psicológica se verifica com a prática de ameaças diretas ou veladas. A expressão trabalho forçado ou obrigatório, conforme prevê a Convenção número 29 da OIT, não compreende todo e qualquer trabalho exigido em virtude de leis de serviço militar obrigatório, qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas comuns de cidadãos de um país soberano, qualquer trabalho ou serviço exigido de uma pessoa em decorrência de condenação judiciária, desde que esse trabalho ou serviço seja executado sob a fiscalização e o controle de uma autoridade pública e que essa pessoa não seja contratada por particulares. Qualquer trabalho ou serviço exigido em situações de emergência, ou seja, em caso de guerra ou então de calamidade, como incêndio, inundação, fome e outros casos que ponham em risco a vida e o bem-estar da população. A outra hipótese de trabalho escravo contemporâneo é a servidão por dívida. A servidão por dívida também é conhecida como truck system ou ainda como sistema de barracão, que constitui uma prática corriqueira em diversas regiões do país, onde o empregador retém o salário do empregado em razão de dívidas com ele contraídas por meio da venda inflacionada de produtos pessoais, de alimentos, de ferramentas e equipamentos de proteção, ou ainda da cobrança injusta e desproporcional de moradia. Com isso, a restrição física ou moral da liberdade do trabalhador em rescindir unilateralmente o contrato de trabalho, enquanto não quita essa dívida com o patrão. Essa hipótese de caracterização do trabalho escravo se encontra em perfeita sintonia com a Convenção Suplementar da ONU sobre a abolição da escravatura de 1956, em que há a definição da servidão como a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, ou ainda em razão de dívidas contraídas com esse tomador de serviços, a viver e trabalhar numa terra a este pertencente, ou a fornecer-lhe gratuitamente ou com uma remuneração determinado serviço sem poder mudar a sua condição. É importante dizer que a restrição de locomoção como forma de redução à condição análoga de escravo, ao contrário do que se poderia imaginar, não exige o aprisionamento do trabalhador, na medida em que o próprio artigo número 149 do Código Penal, no inciso 1 e 2, equipara a restrição de locomoção aos casos de vigilância ostensiva no local de trabalho, de retenção de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, de cerceamento do uso de transporte e de servidão por dívida. O terceiro caso que é importante dizer sobre a caracterização do trabalho em condições análogas a de escravo é a jornada exaustiva. A jornada exaustiva é caracterizada quando se verifica o excesso da jornada de trabalho em padrões desproporcionais e desarrazoados em que há agressão da integridade física, psíquica e social do trabalhador. Apesar da omissão normativa em relação à definição do termo jornada exaustiva, tornando um conceito jurídico indeterminado, na prática não é difícil diferenciar a mera realização de horas extraordinárias da jornada que acarreta a exaustão do trabalhador. Afinal, a jornada exaustiva é aquela que,
De tão impactante a integridade física e psíquica do trabalhador faz com que ele não consiga repor as suas energias até o início da jornada seguinte. Segundo a orientação número 3 da Coordenadoria de Erradicação de Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, a jornada de trabalho exaustiva é aquela que é, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, aquela que cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade e decorre de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador. Nesse mesmo sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego entende que a jornada exaustiva é toda a jornada de trabalho de natureza física ou mental que, por sua extensão ou intensidade, causa esgotamento das capacidades corpóreas e produtivas da pessoa do trabalhador, ainda que transitória e temporalmente, acarretando, em consequência, riscos à sua segurança e à sua saúde. Como exemplos da jornada exaustiva, podemos mencionar os casos de trabalhadores em canaviais, com a prestação de serviços acima de 12 horas por dia, em condições extremamente cansativas e que minam de forma intensa suas forças. O trabalho em condições degradantes é a situação na qual se verifica o maior número de casos de trabalho escravo contemporâneo no Brasil atualmente. Em grande parte dos casos, a degradação do padrão de execução do trabalho está relacionada à precariedade nas áreas de vivência, instalações sanitárias, alojamentos e locais para o preparo e armazenamento de alimentos. Também se verifica a degradância com o fornecimento de alimentos inapropriados para o consumo, a ausência de fornecimento de água potável e a falta de higiene no local de trabalho. Não é incomum que, além dessas condições aviltantes à saúde, higiene e conforto no trabalho, a degradação também se faça presente pela negligência do empregador em relação à atenuação dos riscos inerentes às condições de execução do trabalho, por meio, por exemplo, do não fornecimento de equipamento de proteção individual. A Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho também tem orientação sobre o tema, em que se define condições degradantes de trabalho como aquelas que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes à higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados à personalidade, decorrentes de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador. Nesse mesmo sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego entende que o trabalho em condições degradantes ocorre em todos os casos nos quais se constata o desrespeito à dignidade humana pelo descumprimento aos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, notadamente em matéria de segurança e saúde, e que, em virtude do trabalho, venha a ser tratada pelo empregador, por preposto ou mesmo por terceiros, como coisa e não como pessoa. Normalmente, costuma-se associar os casos de trabalho escravo contemporâneo à área rural. Isso ocorre por inúmeros fatores, como as dificuldades enfrentadas pelos órgãos de fiscalização em estar presentes nesses locais de forma permanente e contínua, a falta de qualificação da mão de obra, a despovoação do ambiente, a inexistência de atuação sindical e a dificuldade de acesso ao poder judiciário. Como exemplo de trabalho em condições degradantes na área rural, podemos mencionar os casos de trabalhadores alojados em barracos de lona ou palha, expostos a intempéries climáticas ou animais peçonhentos, os casos de trabalhadores que dormem no chão, a situação de trabalhadores que bebem água de locais onde animais defecam, os casos de trabalhadores que recebem comida estragada e insuficiente, as situações de trabalhadores que desempenham as suas tarefas sem qualquer proteção à saúde ou à segurança, os casos de trabalhadores que fazem suas necessidades fisiológicas no meio do mato. Contudo, a escravidão também está presente em regiões urbanas, inclusive por meio de condições degradantes de execução. Desde 2013, o número de trabalhadores em condições análogas a de escravo resgatados na área urbana é maior do que o número de resgatados na área rural no Brasil. Como exemplo de trabalho em condições análogas a de escravo na área urbana, podemos mencionar os casos encontrados nas oficinas de costura. Em relação ao ambiente de trabalho, a degradação é evidente. Nos fundos das oficinas são erguidos cortiços que abrigam dezenas de trabalhadores em espaços apertados. A higiene deixa muito a desejar, a fiação elétrica é improvisada, não há conforto térmico ou medidas de prevenção a incêndios, botijões de gás são instalados em espaços confinados e há poucos banheiros para o uso dos trabalhadores alojados. O maquinário não conta com proteções contra acidentes, as bancadas e as cadeiras não possuem qualquer adequação ergonômica. Também é frequente nesses locais a presença de crianças, com algumas inclusive auxiliando no trabalho, e de bebês que ficam sentados nos colos das mães enquanto essas realizam os serviços. Finalizada a conceituação e as características do trabalho escravo contemporâneo,
Nas próximas aulas vamos abordar as consequências trabalhistas do trabalhador encontrado nessa situação e as formas de combate que podemos conceber para que o trabalho escravo seja erradicado do Brasil.